Só para explicar para vocês, a gente está fazendo um estudo sobre método científico de Kardec, no caso, o método que ele utilizou dentro dos estudos de espiritismo, como foi que ele chegou em todas essas conclusões, qual foi o caminho dele até aqui. Então, aqui é o estudo 6. Eu sei que a gente vai começar literalmente na metade, mas os estudos iniciais estão na outra plataforma disponíveis. Isso do início de tudo, desde as mesas girantes, depois o desenvolvimento das psicografias e pseudopsicografias. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente retorna e faz uma recapitulação bem rapidinho assim, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho da experimentação de Kardec. Aqui é onde ele começou a fazer os experimentos dele, né, os questionamentos dele, depois de ter descoberto os 3 princípios do Espiritismo, né, e com isso, a partir desses 3 princípios, né, basicamente ele vai desenvolver a doutrina espírita, tá? Só que tô acelerando demais. E pro pessoal que tá entrando agora, quem vai me ajudar a dar esse estudo vai ser o Onodeira, né? Vocês já viram ele aqui num dos vídeos que a gente fez? É que eu só fiz um vídeo com ele, então ele vai ajudar a gente aqui nesse estudo, belezinha? Se apresente, Onodeira. Tá me ouvindo? Gente, eu me mutei. E, gente, que o Anadeira, a gente fez esse estudo aí ao longo de um tempinho aí, dando uma boa lida no livro, discutindo bastante, encontrando pontos que a gente achou interessante de articular. Aí resultou num estudo grandinho até, Bem que a gente grande. resolveu trazer e deixar bem certinho aqui para as lives, né, para estudo mesmo, para você estar inteirado nas coisas que a gente tem articulado junto aqui, né? Quer dizer, dentro dessa linha que ela falou. Sim, e detalhe, né? O estudo de introdução do método Kardec ele é extremamente complexo. A gente também teve muita dificuldade no início para tentar desenvolver de forma didática e trazer para vocês. Então esse material a gente fez com muito carinho e muita dedicação para vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, né? Tem apenas 100 slides por aí. Mas vamos com calma, a gente vai fazendo aos pouquinhos, beleza? Eu gosto muito de começar as nossas lives com uma oração coletiva, né? Então, eu gostaria de voltar com isso, inclusive, que aí a gente consegue entrar ali numa sinergia, né? E conseguir conduzir esse estudo. Posso fazer, você me dá as honras, Onodera? Pode fazer. Das honras? Então, Uhum. bora lá. Me manda um ok quem estiver pronto, que a gente vai fazer as orações em conjunto, beleza? E aí a gente faz a oração e inicia um pouquinho o estudo. Beleza? A Maria Dulce já deu o ok dela. Então, vamos começar. Vamos fechar nossos olhos. Agradeço a presença de todos para realizar esse estudo. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia e ao órfão ao Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vós não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia.
Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde deve se refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Bom, gente, primeiramente, boa noite. Então a gente vai iniciar aqui o estudo sobre o resultado das comunicações de Kardec, onde ele realizou a experimentação. Então vou só dar uma recapituladazinha bem rápida, tá? Inclusive a Nadera me ajuda aí, porque talvez eu não lembre algumas coisas. O Kardec, ele começou a fazer o estudo dos fenômenos que aconteciam dentro das reuniões mediúnicas através da observação. Só que, quando ele estava vendo que ele estava diante de um fenômeno que ele não conhecia, ele por ser um rapaz, um homem da ciência, né, ele tinha que realizar uma observação de forma neutra. E a partir dessa observação neutra, ele conseguiu construir um método de experimentação. Ele construiu um método de experimentação com base, né, nessas observações neutras que ele fazia dentro dessas reuniões mediúnicas. Né? Aqui, ó, experimentação. E no início da experimentação, né, ele começou a utilizar um método de questionamento. Né? Então, ele começou a fazer alguns questionamentos sobre uma das maiores dúvidas da humanidade, que seria Deus, a existência de Deus, a existência de espíritos e a existência do plano espiritual. E aí ele teve algumas respostas, e essas respostas falavam sobre reencarnação, sobre moralidade e evolução. E depois foram realizados mais questionamentos, né, a partir dessas respostas. E aqui teve o descobrimento da psique permanente. O que seria a psique permanente? A alma, né? A nossa alma permanente, que ocupa várias encarnações, mas somos nós, né? A gente ocupa vários outros corpos, várias identidades, mas nós sempre somos nós, né? A nossa consciência permanente. Né? E quais são as nossas interações, né? As interações da psique permanente com o nosso mundo, entre aspas, com o plano material. E com isso, a gente colocou no final o desenvolvimento do espiritismo, que é para onde nós vamos agora. Vou passar aqui, hein? E aí, gente, o que é ciência? Pode falar. Então. Começando por essa questão, né, porque quando a gente vai falando sobre tudo que ele tinha intenção com esses experimentos dele, as coisas que ele observava, ele menciona bastante sobre a ciência. Fala bastante sobre os colegas cientistas, como eles reagem quando entra de encontro com esse estudo dele, e como que era difícil mostrar para eles, porque sempre tinha uma resistência, sempre tinha umas argumentações e pouca observação. Ele sempre menciona que é um fenômeno que tem que ser observado por mais tempo, por aí vai, né? Umas coisas que a gente já tem mencionado. E a gente quis trazer o que é a ciência, né? Pra gente conversar, né? Um diálogo acima de tudo. Então a gente fez aí uns esqueminhas, assim, pra gente pensar sobre ciência. Primeiro, assim, uma definição básica, né? Vindo ali do dicionário, se não me engano, mas que faz a gente já pensar, né? Que é um conjunto de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa, explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulado metódica e racionalmente. E isso significa que para a gente chegar a algum tipo de conhecimento que ele vai ser mais utilizado em outras áreas, que também vai ser como um pilar de, né, que ele vai ser um pilar de outros conhecimentos também. Ele primeiro precisa ser estudado metodicamente, sistematizado e passar por esse método para formular, para ser formulado, né? E então a gente colocou essa outra citação, né, que vem de um livro que fala de filosofia da ciência, que eu gosto bastante, que ele fala que basicamente a gente pode entender a ciência como nada mais, né? A ciência nada mais é que o senso comum refinado e disciplinado. A gente colocou uma imagenzinha ali do lado, como se fosse o senso comum engravatado, bem disciplinado, bem bonitinho. A gente pode imaginar um topete, um perfuminho, deixar bem bonitinho, cheiroso, né? Porque ele esteja apresentável e que ele possa assumir outras responsabilidades, né? Digamos assim. Porque o senso comum, ele é um tipo de verdade, né? A gente tem um exemplo que estava no mesmo livro, né? Que acho melhor falar dele, né? Eu ia dar uns outros exemplos, mas eu vou usar esse exemplo do livro mesmo.
Que a gente pode pensar que, pelo senso comum, a gente tem algumas verdades. Se a gente vai para visitar uma aldeia, um lugar diferente, que bem diferente do nosso lugar onde a gente nasceu, chega lá, pergunta para as pessoas, assim, se vê uma coisa acontecendo que do nada, assim, algumas pessoas aparecem e chutam um toco. Aí você vai lá e questiona as pessoas, o que acontece? Por que vocês estão chutando esse toco? Aí uma das pessoas fala, toda vez que uma pessoa tá doente, a gente vem aqui e dá um chute. E a pessoa sara. Aí fala, mas como assim? Como vocês chegaram nessa verdade? É um conhecimento passado por gerações. Então, por que isso seria mentira? Porque não é científico? É esse tipo de questionamento que ele coloca no livro. Né? Por que isso não seria verdade? Porque não tem uma coisa sistematizada dizendo que isso é uma verdade, né? Então, esse pensamento diz é que, basicamente, né, o senso comum ele fala sobre um tipo de verdade, né? A ciência a gente pode dizer que é uma coisa mais lenta, né? Tem que ser sistematizado, tem que passar por tantos processos antes de se tornar uma coisa mais concreta, né? Para te tornar esse conhecimento uma coisa mais concreta. Então, por isso, ele é um pouquinho mais lento, né? E o senso comum, ele meio que ele, ele é mais rápido, ele assume verdades de uma forma mais rápida, né? Ele assume verdades absolutas de uma forma mais rápida, a gente pode imaginar assim. Então, quando a gente começa a pegar alguns desses conhecimentos e sistematizar para dizer que eles são totalmente verdades, né? A gente conhece ele de uma forma bem sistematizada, né? Quem está falando ali, refinado, disciplinado. Né? Então a gente já começa a aderir que o senso comum já dizia para dentro da ciência, mas tem que passar por esses processos. Então é importante a gente falar isso, né? Que quando a gente fala de ciência, a gente está falando de processos que passaram, quer dizer, por conhecimentos que passaram por um processo até se tornar a verdade, para que esses conhecimentos sejam pilares de outros conhecimentos e que se tenha um avanço, um desenvolvimento. Então, a gente pode pensar assim. Só fica confuso a gente A desenvolve. gente tem um exemplo, né, de, por exemplo, uma situação que as pessoas observavam antigamente e falavam, nossa, isso era algo divino. O arco-íris, né? O arco-íris, por exemplo, era um fenômeno. Ele existe, nós estamos vendo que esse fenômeno existe, que ele acontece. Só que na época, como falar, as pessoas utilizavam da narrativa do arco-íris de cunho místico e religioso. E, e ao passar do tempo, com a observação, a identificação, a pesquisa, né, e a sistematização disso, a gente observa que na verdade o arco-íris ele é apenas um fruto, né, da refração da luz. Né? Então a gente, basicamente, esse é o caminho que a ciência faz. Ela observa um fenômeno solto que acontece, que existe e que ainda não tem exatamente uma explicação, e ela vai atrás de descobrir o porquê que aquele fenômeno acontece. E Kardec usou, né, basicamente, tentou, né? Que a gente não pode falar que ele conseguiu provar nada, mas ele conseguiu, como fala, algumas provas abstratas. Despertar. Oi? Despertou, pelo menos. Ele despertou isso. Aí, na Despertou em gente. nós. Que brincadeira. Eu vou passar pro próximo pra gente explicar pra vocês, né? Tipo, aqui a gente viu que é uma ciência. A gente já usou alguns exemplos. Como que uma ciência se consolida? E aí? Como que cria a ciência? Como que cria? A gente vai dar um exemplo, lembrando que isso é um exemplo à parte da espiritualidade, tá? Não tem nada a ver, né? Mas a gente vai mostrar o caminho da ciência, tá? Como que a física, por exemplo, ela se tornou uma ciência, né? E a gente tá apenas explicando a parte, né? Inicialmente começou com Tales e Aristóteles, que eles faziam alguns questionamentos, tipo assim, por que será que isso aqui acontece? Por que determinada situação acontece, né? E aqui a gente vê dois pensadores. Então aqui são a filosofia natural, né? A filosofia do questionamento. Eles eram dois pensadores e que questionavam tudo. Então, a partir desses dois pensadores, né, esse querer de entender e decodificar os efeitos e os fenômenos que aconteciam, né, começou ali.
Né? Com certeza, e também na Ásia também temos outros tipos de pensadores, de filósofos que também desenvolveram a matemática, entre outros também, né? Mas enfim, aí chegamos em Galileu, o que basicamente é o pai da astronomia. Ele observava o céu, ele, ele viu afirmações que, por exemplo, falaram assim pra ele: Ah, o, ele falou que o Sol girava em torno da Terra, né? E aí ele falou: Não, galera, não acho isso não, né? Então ele começou a fazer outros questionamentos de afirmações que se tinham. Depois a gente teve a revolução científica, que basicamente entre a física newtoniana, que a gente vai chamar de física clássica. E aí entramos com essas três figuras, Bohr, Einstein e Planck, que entraram com a física quântica, que entrava em embates com a física clássica, porque muitos conceitos da física quântica, né, ela é, entrava em embate com a física clássica. O pessoal falou assim: não, esses caras aí pode estar tudo doido, né? Como assim? Isso aqui vai contra as leis newtonianas. Como assim? Só que é, tenta imaginar que nunca existe como fala, nunca existe certeza dentro da ciência, né? Então, quando a gente bate o martelo para alguma coisa, opa, a gente meio que barra de se desenvolver. E por que que a gente está usando esse exemplo aqui para vocês? Tá? A gente vai explicar, calma lá. Quando a gente tem o espiritismo brasileiro, né, que nós um dia vamos trazer a história do espiritismo brasileiro para vocês entenderem melhor do que a gente está tentando passar para vocês. Ele se tornou não é uma filosofia como deveria ser, porque precisa de crítica, pensamento crítico, precisa de questionamento, certo? E quando, a partir do momento que foram aceitas verdades absolutas inquestionáveis dentro do espiritismo, ele trava. Ele não se desenvolve. Por isso que ele está parado no tempo. Né? Então, se a gente for parar para pensar, o espiritismo é de 1857. Cara, 1857 é muito tempo. Nós já estamos em 2024. Né? E ele não teve grandes desenvolvimentos até aí. Porque não se teve questionamentos, não se teve desenvolvimentos, não se tiveram, no caso, observações, estudos, experimentações a longo prazo para tentar entender os fenômenos. Simplesmente aconteciam, ninguém observava ou observava, mas não questionava, né? Não entendia o porquê que aquilo acontecia. Então houve uma estagnação, né? E aqui, para finalizar aqui para vocês, né, eu trazendo um pouquinho sobre a evolução da física. Eu sei que eu esqueci de falar isso, mas era para ter falado. Na verdade, a física ela evoluiu de uma reflexão filosófica que vem daqui, né, sobre a natureza, porque até coloquei uma maçãzinha caindo na cabeça de Newton. Isso aqui não é o Newton, mas eu botei o homem para representar o Newton, né? Então a física evoluiu de uma reflexão filosófica sobre a natureza para uma ciência rigorosa que é baseada na experimentação e modelos matemáticos, né? Então, ou seja, de uma filosofia natural, através das observações, através de toda a sistematização, né, se tornou, né, uma ciência baseada em modelos de matemáticos e experimentações. Você quer adicionar alguma coisa, Madeira? Não, isso mesmo. Tá perfeito. Passar aqui então. O que o Espiritismo precisaria para se tornar uma ciência? Esse aqui a gente colocou essa pergunta, esse questionamento, justamente para fazer uma provocação. A gente aqui está fazendo uma provocação. O que o Espiritismo precisaria para se tornar uma ciência? E aí? E aí, Onadeira? Então, a gente precisaria pensar numa filosofia, como a gente tem falado, né? Precisa ser crítica, precisa ser uma filosofia da ciência, né? De uma ciência mesmo, de um campo de estudo. E para as coisas que ela tem estudado, ela precisa, em algum momento, encontrar evidências empíricas, né? Coisas mais concretas. E com isso, não são
Assim, de evidência a gente pode pensar em, tipo, um impacto energético, uma coisa assim, o impacto de alguma coisa que a gente diz que está estudando, né? Basicamente isso, a gente não precisa, sei lá, comprovar uma aparição, não é uma coisa assim, não, né? Tipo, o que ele fazia era os estudos lá com as mesas, né? E as mesas aquelas acabavam se mexendo sozinhas, né? Com influência dos médiuns, né? Com eles colocando a mão em cima e tudo mais. Uhum. O, E seria tipo uma continuação desse tipo de coisa, basicamente, né? o Leandro ele falou assim: se a França era o principal centro intelectual do mundo do século XIX, por que não houve uma propagação rápida no mundo sobre o espiritismo, visto que a França era o modelo? Então, aí a gente vai entrar um pouco na episteme. Da criação a criação entre aspas, né? O surgimento do espiritismo é quando até Kardec ali estava tudo certinho. Ali ele tinha uma visão filosófica e científica. Ele colocou em uma metodologia. Ele organizou, né? Ele sistematizou o espiritismo. Só que depois do falecimento dele, vamos dizer entre aspas assim, outras pessoas tomaram conta do espiritismo e acabou ocasionando em alguns foram adicionados alguns misticismo. E a partir disso, o espiritismo ele foi para o Brasil com essa vertente misticista e não com essa vertente filosófica e científica, assim, sabe? Esse perdeu um pouco da essência, né? Tanto que por conta desse cunho misticista, o espiritismo na França ele praticamente sumiu. Né? Só tem um grupo que a gente conhece, é o grupo Espírita Parisiense. Eles estão ativos até hoje, eles realizam palestras até hoje. E um dia, né, se tivermos a oportunidade, a gente gostaria de assistir presencial essas palestras. Né, para verificar também como é que esse espiritismo se preservou na França. Né. Então, tentou sair, mas quando saiu já não era mais Kardec, que era o foco principal dali. Né. Sabe Então, outro problema? Que ele era muito facilmente refutável. ele ficava Porque, pistola por causa disso, né? ele ficava bem bravo. Mas, tipo, é muito fácil refutar porque tudo que era usado para refutar eram as outras ciências. Inclusive, isso é uma das críticas dele. Que se você for olhar as coisas que ele estava olhando, tinha que vir com um olhar novo. Não dava para vir com um olhar de uma outra ciência para tentar explicar o que estava acontecendo se era uma coisa nova. Esse é o argumento dele, pelo menos, né? Daí eu lembro de que a gente estava pensando, tipo, então isso significa que em certos momentos a gente não pode, se eu for um químico, eu não vou do nada chegar lá dentro da ciência das áreas de saúde querendo meter a mão e, tipo, querer dizer que eles estão errados porque dentro dos métodos que estão dentro da química da minha área, isso está tudo errado, né? Na verdade, eu posso ir lá tentar explicar algumas coisas, dando algumas outras formulações e complementar, né? Então, que é esse que é o argumento dele, né? Que a gente pode muito bem parar de ficar tentando se reduzir o tempo todo e usar de uma forma complementar, né? Inclusive é o que está escrito ali, né? Que a gente colocou. Mas continuando ali, também a gente precisaria de admissão de erros, né? Porque a gente precisa entender que em algum momento a gente está errando no nosso método, né? Porque ciência é em torno disso, a gente constrói em cima de, de afirmações, de hipóteses, né? Porque a gente observa algumas coisinhas, cria uma hipótese, gera uma teoria. Em algum momento essa teoria vai ser ou aceitada, vai ser comprovada pela experimentação, pelas evidências, ou ela vai ser refutada. E a gente não pode ficar, tipo, levando uma coisa que foi refutada para frente, né? Então, é mais ou menos assim. Então, algumas coisas a gente pode admitir quando for um erro. E precisa de um pensamento crítico de coisas que são erros, que não estão certas, né? Para não virar um dogma. Que esse que é o base, que é na verdade a base do que a gente está dizendo, né? Que não pode ser um dogma naquela coisa que
a base dessa crença vai modificar as evidências. E, em vez disso, a gente deveria que as evidências modificassem a teoria, né? Sim. E pensa também, né, que o primeiro passo, que eu gosto bastante dessa parte, seria a admissão de erros contradizendo dogmas, né? A, você instigar as pessoas a desenvolverem um pensamento crítico. Porque quando a gente aceita, né, vamos falar assim, vai, porque existem filosofias dogmáticas, mas filosofias dogmáticas dificilmente elas vão para frente, elas se desenvolvem, né? Porque elas são quadradas, vamos dizer assim, elas não são flexíveis, né? E quando o Kardec, né, inclusive, você vê que ele tá bem bravo quando ele escreve isso também. Quando outros homens das ciências, eles refutam ele utilizando a própria visão das ciências que eles trabalham. Então a gente está falando de físicos, a gente está falando de estudiosos da química, da física, que observam aqueles fenômenos e tentam explicar com ideomotorismo, tentam explicar por magnetismo, por eletromagnetismo. Lembrando que a eletricidade ainda era uma novidade ali na época, ainda estava no processo tal, né? Então, e aí ele falou, pô, os caras estão me refutando. Né? E ele falou assim: então eu vou convidar vocês, você que está me refutando, então vem aqui participar de uma reunião mediúnica, e veja você por si só. Só que observe sem seus preconceitos. Por exemplo, se eu sou uma pessoa, um profissional dentro da física, observo uma sessão mediúnica, eu vou vir com como fala, com uma bagagem dentro da física, eu vou olhar aquilo sobre a perspectiva da física e vou falar, cara, isso aqui é um ilusionismo, isso aqui é outro fenômeno, mas não existe uma força inteligente invisível, né? E, e aí ele fala, você tem que ter uma observação neutra, a gente tem que partir do ponto zero. É um fenômeno novo, se é um fenômeno novo, a gente tem que partir do zero para tentar estudar esse fenômeno novo. E foi isso que ele tentou fazer. Em alguns momentos ele dá uma desviada assim, mas ele tentou fazer isso, né? Então, e o mais importante, ele mesmo falou que a gente precisa experimentar, né, Onadeira? A base da experimentação é tentativa e erro. Um momento você vai falar, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, né? E observações a longo prazo, né? Porque é muito pouco tempo. Não temos tempo o suficiente para ele, no caso, ele não teve tempo suficiente para observar a fenomenologia e tirar uma conclusão, nem que seja uma conclusão abstrata. Não estou falando uma conclusão concreta, porque concreta é muito difícil ter, mas pelo menos uma conclusão abstrata, sabe? Né? Dele conseguir chegar em alguns. Uhum. Então, aqui tem mais a questão do método, né? A gente já tem um dos estudos sobre o método, né? A gente passa mais por cima, né? Que, na verdade, quando a gente tenta explicar a ciência, tenta explicar o método científico, a gente acaba percebendo que a gente está falando da mesma coisa, né? Mas não tanto. Mas basicamente o método científico está falando assim de uma coisa sistemática, muitos processos, que significa que uma coisa ela vai deixar de ser só uma observação, uma coisa que existe, e vai começar a se tornar um conceito bem onde vai ter um lugar para ele dentro de um campo de estudo humano, assim, né? Então, a gente chega, observa uma coisa nova, desenvolve teorias, hipóteses e começa a experimentar para ver o que é verdade, o que não é, e o que se mantém, o que não se mantém. Até aí chega um momento onde tipo, a gente vai lá, comprova ou não? Tá, não comprova. Então, beleza, vamos voltar para trás e reciclar a nossa teoria e ver até onde a gente consegue ir, até onde a gente consegue comprovar, o que mais que vai ser refutado, né? Dentro dessa maneira, né? Basicamente. E o método ele é importante por conta disso, né? E o método Kardec está falando disso também, né? Que precisa basicamente de uma observação a longo prazo, tudo aquilo que falou, né? Observação a longo prazo, vir com conceitos
conceitos de outros lugares, de outras áreas, que acha que tudo é impossível, por exemplo, né? E também, mais pra frente a gente vai falar também de disciplinas, coisas, né? Tudo que faz parte dessa experimentação dele. Tem embaixo, esse tópico de baixo, que é a parte, são os processos do método científico, né? Que é necessário acontecer, que uma hipótese ela tem que ir para a experimentação, que uma suposição ela não deve se tornar uma verdade absoluta, que isso é um problema. Nós temos muitos problemas com isso, né? Com afirmações de verdades absolutas dentro do espiritismo que infelizmente causaram e ainda estão causando estragos sem precedentes na vida de muitas pessoas, inclusive. E muitas delas não percebem isso, né? Mas a gente vai falar isso mais pra frente, né? E o último tópico, né, que a gente vai falar sobre a contribuição da ciência espírita em duas vias seria as ciências não competirem entre si, mas elas serem simbióticas, né? Ou mutualistas. Pode ser assim, mutualistas, né? Por exemplo, da mesma forma que, sei lá, a psicologia auxilia, não sei, a psicologia ela pode auxiliar, sei lá, a ciência social, né? Ou sei lá, a física pode auxiliar a medicina, né? Através dos aparelhos raio-x. Vou dando alguns exemplos. Talvez em algum momento, lá pro futuro bem distante, porque a gente não sabe, né, como que isso vai se desenvolver, não tem como prever isso. É possível que algum dia, algum lugar, algum futuro longe, a ciência espírita possa contribuir, só que eu não gosto das palavras ciência espírita. Eu acho que teria que ser outro nome. Mas talvez eles encontrem um nome bom para isso, né? Ela possa, talvez, contribuir com outras ciências que nós já temos. Pode passar aqui, Nadeira? Uhum. Chegamos aqui na metodologia. É contigo. Já foi, Já foi? já foi. Mas eu acabei de falar, que é a parte da observação, que a gente vai para a hipótese, né? Observação leva a gente a ter uma sistematização do que a gente observa, né? A gente começa a observar alguns fatos, né? Daí desenvolve hipóteses, cria uma teoria, né? Tira umas conclusões, leva para experimentos, né? Dependendo do que sai de experimento, se torna um novo fato, né? Que significa que a gente tem um novo fato que falseia ou comprova, né? Que a gente percebeu. E esse resultado colabora ou não com a teoria, a gente fica ou gera uma nova teoria que vai virar um pilar para o próximo, né? Para a próxima vez que a gente for aprofundar esse assunto, né? Esse conhecimento. Basicamente é isso, né? Então, basicamente, eu tô falando muito basicamente. Mas a parte importante que a gente entende é que muitas vezes a gente tem uma observação, tem os fatos, tem algumas hipóteses, até cria uma teoria, tem implicações, as conclusões fica por aí mesmo. Aí isso vira verdade absoluta e torna um problema muito grande. A Sim. questão aqui é que a gente precisa levar para uma prática e tentar descobrir se a gente consegue comprovar aquilo que a gente pensou que era verdade. A Uhum. gente não pode assumir verdades do nada. Mó trabalhão, né? Ó, trabalhão do Kardec. Esse homem Assim, teve um trabalhão para sistematizar tudo isso. assim, a questão é que tudo que vai ao grande público precisa passar por isso, né? Não estou dizendo que tudo na nossa vida a gente precisa passar por uma grande racionalização para poder afirmar para outra pessoa. A gente tem nosso direito de ter uma vida emocional também, né? De sentir as coisas, falar para as pessoas se a gente está se machucando pelas coisas que estão acontecendo, mesmo que a gente não consiga comprovar. Mas aqui, como é uma coisa que chega no público e envolve gestão de pessoas, a gente precisa ter uma noção de coisas que precisam ser comprovadas antes de ir para o público. Que a gente não pode ficar afirmando coisas do nada. Exato. Se a gente afirma É uma mais ou menos coisa sem ter certeza, a gente pode causar um estrago inimaginável. É por isso que precisa, principalmente quando é uma informação, né, que vai afetar outras pessoas, que será, entre aspas, distribuída para outras pessoas, é necessário passar por esse processo por questão de responsabilidade mesmo, né?
Eu posso fazer uma crítica, Nodeira? Eu prometo que vai ser uma crítica light. Passa. Tá, eu vou fazer uma crítica aqui. Vou dar um exemplo. Se eu falar pra vocês, porque a alma gêmea existe e almas gêmeas costumam ser violentas umas com as outras. Tô dando um exemplo, tá, gente? E que, sei lá, vocês costumam se dar muito mal porque as almas gêmeas costumam se odiar. Imagina eu falando isso pra uma pessoa que ela tá num relacionamento tóxico, que ela tá sofrendo algum tipo de violência. E por conta dessa informação que eu falei, que eu não verifiquei, eu não testei, né? Eu não criei uma teoria, isso não é comprovado. Imagine o estrago que isso pode causar na vida dessa pessoa, né? Então, temos que ter consciência daquilo que nós falamos, principalmente nesse âmbito de espiritualidade, né? E eu falo pra vocês, a espiritualidade ela é muito boca a boca, né? Muito transmitida, falada muitas vezes, né? E assim, eu falo isso por mim. Então essa é uma crítica que eu faço a mim também, de quando eu comecei esse canal, eu estava reproduzindo tudo aquilo que eu aprendia dentro do centro espírita, dentro com outros espiritualistas também. Só que a gente precisa amadurecer em algum momento e verificar, opa, não é bem assim, calma lá, não concordo, né? Então a gente precisa observar e testar. Será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui tem embasamento? Será que isso daqui tem fundamento? Então é sempre importante que a gente tenha essa responsabilidade, porque tudo que nós falamos, principalmente pro pessoal que é criador de conteúdo, afeta as outras pessoas, positivamente ou negativamente. Nós temos que ter muita responsabilidade com isso. Quer falar mais alguma coisa? Desculpa, eu falei que a crítica ia ser pequena. De boas. É isso mesmo. Já falamos. O próximo vai ser bom. Esse é top. Nossa, esse aqui eu gosto, tá? Vamos lá. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui pra vocês sobre as possíveis contribuições do espiritismo como uma ciência. Possíveis, ou seja, porque não é uma E certeza. algumas. Algumas, né? Primeiramente eu coloquei uma tabuleta, nem sei se é tabuleta o nome, mas é tábua, né? Do Código de Hammurabi de 1792 a.C. Mas por que eu coloquei essa imagem aqui? Vamos lá, vamos tentar entender alguns contextos históricos, né? A religião, por que ela surgiu? Ninguém sabe por quê, né? Existem suposições, né? Não existem afirmações, mas existem vários motivos e suposições também. Mas a função principal da religião na época, né, nos tempos antigos, era exercer o controle moral de seus cidadãos. Não sei se dá para entender. Eles basicamente utilizavam a religião como uma forma de exercitar o controle da moralidade dos seus cidadãos dentro da sociedade. Né? E se a gente for parar para pensar, de uns tempos para cá, né, como a nossa civilização ela evoluiu, não muito, né, mas evoluiu. Nós temos a nossa moralidade ética controlada por legislações. Então, teoricamente, essa parte as religiões elas não têm tanta força assim, né? No sentido de controle, ela tem um certo controle sobre a moralidade e ética dos seus cidadãos? Tem, né? Mas hoje em dia não é o foco principal, tanto assim. Tanto que se as religiões antigas que não foram desenvolvidas, elas forem utilizadas para controle moral e ético, aí elas não estarão sendo completamente éticas, porque existem conceitos antigos que hoje não fazem mais sentido na nossa sociedade atual. São leis, né, vamos chamar assim, são leis morais que são compatíveis com a época antiga, mas com a nossa época ela não é, né? Então, passando aqui essa introdução aqui para vocês. Tá, imaginando que o espiritismo ele evoluiu essa parte, ele não tem mais essa questão de
de ser, de controlar, né, a moralidade das pessoas, mas tipo buscar mostrar o caminho através do questionamento e desenvolver a ciência dos fenômenos, por exemplo. Vamos chamar assim, né? Tá, chegamos nesse ponto. O que acontece se ele se torna um tipo de ciência, nem que seja uma ciência filosófica, né? Então, aqui pode ser uma busca de novas raízes para problemas comuns, né? Eu nem consigo imaginar como seria isso. Tipo, e aí, Nodera, como que seria isso daí? A gente busca novas causas de alguns problemas que a gente tem aqui no dia a dia. Eu imaginei dessa maneira que coisas que a gente costuma atribuir a uma certa causa, de repente a gente começa a fazer um estudo, tem uma ciência que diz que tem uma causa que diz, o buraco é mais embaixo, sabe, esse tipo de coisa. Que dá pra ver, assim, dessa maneira, porque quanto mais a gente vai pensando em como que as coisas espirituais nos afetam, né, mas a gente entende que chegando, que elas se tornam cada vez mais simples, né? Não sei se faz sentido para todo mundo. Uhum. Elas vão se tornando mais simples, mas também ela é mais simples de entender, mas mais difícil de resolver, talvez, pensando assim. Sim, Talvez a gente apontando o dedo pro lado certo, apontando o dedo não, mas norteando na causa correta, a gente consiga resolver mais coisas dentro da nossa sociedade, dos nossos problemas comuns, doença, seja. imagina, você vai lá no SUS. Meu Deus. Você vai lá no SUS. Tô com uma dor aqui no pescoço. Ah, de pirona e um passe. Olha, sem brincadeira, Aí é chega. demais, aí é demais. Não, brincadeira, né? Mas, tipo, da mesma maneira que às vezes a gente fica ali. Dá pra pensar dessa maneira mesmo. Não, assim, Que talvez beleza. fica um dia todo ali fazendo não sei o que pra tentar tirar a dor de cabeça, fica tomando esse Sim, remédio, alguma coisa assim. Às vezes a gente pega e fala, eu acho que eu preciso tomar um banho de Buda aí, banho sei de lá. bono. Uma coisa assim. Mas é um exemplo também, é outra A doideira. gente só tá, tipo, zoando aqui. A gente não faz ideia, tá? Justamente, justamente porque a gente não faz ideia do que isso pode ser. Mas eu acho que a minha idealização é, na verdade, que as pessoas se tornam independentes em relação a resolver seus problemas, né, nesse sentido. Sim, e se a gente parar pra pensar, né, no caminho do espiritismo de Kardec, né, vamos chamar assim. No caminho do espiritismo de Kardec, a gente pode dar uma observada que tudo tá voltado pro eu, pro autopolimento, pra melhoria da nossa moralidade, só que sem muleta. Tipo, não é nós espíritos que vai resolver seu problema moral. É você que vai se esforçar para se melhorar como ser humano. Então, se você puxou esse gancho aí, eu vou até pra você. É como se o espiritismo estivesse empurrando a gente para independência, para a gente ser autossuficientes e sabermos como nos melhorarmos como seres humanos. Não tô falando, tipo, sem auxílio dos espíritos, mas, tipo, é ser independente, tentar saber como nos melhorar moralmente e eticamente também como seres humanos, só que de forma independente. Então, o espiritismo de Kardec, ele mostra esse caminho, né, pelo que a gente tá vendo aqui, da independência, de falar, tá aqui isso, agora se vira. É tipo isso. Mas não é nessas palavras, né? Mas em resumo seria tipo isso. Porque como que eu posso explicar isso sem criticar? Mas acho que eu já vou estar criticando de forma. Mas é como se a gente enxergasse algumas situações em que as pessoas gostam que as outras pessoas se tornem dependentes da espiritualidade, né? Só que o espiritismo traz, vou te ensinar a ser independente, né? Será que tá todo mundo disposto a se tornar independente? Ou é mais fácil terceirizar essa responsabilidade, né? Será que é mais fácil terceirizar a responsabilidade ou é mais fácil, ou é mais, no caso,
Ou será que a gente tem que pegar essa responsabilidade no braço, arregaçar as mangas e falar, cara, tô indo, vou buscar minha melhoria, né? Eu fiz uma crítica, desculpa. Uhum. Os comentários aqui. O Leandro falou: como devemos lidar com situações do passado que pessoas ouviam vozes e não sabiam sobre a esquizofrenia? Podia com a voz de Deus. Temos É, muitos livros escritos. Desculpa, não vou eu falar não isso sei, não. não sei em que momento você comentou isso aí, mas meio que conversa com o que a gente falou, porque em certo momento ficavam dizendo que as pessoas ouviam vozes, né? Era uma certa causa lá. Tá transtornado, é louco, é histérico, um monte de coisa assim, né? Até que uma causa mais embaixo, né? Que nem a gente falou, uma outra raiz, uma nova raiz, sobre isso a gente começou a entender, tem uma questão de transtornos mentais, um transtorno degenerativo das coisas que é esquizofrenia, que as pessoas ouvem voz, tem delírios e alucinações, etc, é degenerativo. Então, não sei se foi isso que você quis dizer, mas é que isso conversa com o que a gente está falando, que a ciência nos ajuda a buscar novas raízes para coisas que a gente já vê no dia a dia e que às vezes a gente chama erroneamente pelo nome errado, né? Uhum. Quer dizer, vamos pelo nasmo, né? Chama pelo nome errado. Pronto. Ou tem Acontece. outra dúvida? Se for outra dúvida, só pergunta de volta, daí a gente pensa. Vamos Beleza. responder. Lady Portela falou, só conseguiu entrar agora. Tava com os netos. Relaxa, Pra mim vai ficar relaxa. gravado. Tá gravada. Não se preocupa. A gente vai deixar gravada. É que aqui dá pra interagir bem melhor com vocês. Por isso que a gente veio pra cá. É um teste, tá? Vamos lá. Uhum. Desenvolvimento das noções da saúde física e mental, que a gente, inclusive, ele até falou aqui, né, sobre a questão da esquizofrenia, essas coisas. Pode ser, né, que, imagina, não sabemos, não tem como afirmar ainda, né? Pode ser que a gente encontre uma causa antes do que a gente vê hoje em dia. Hoje a gente fala de genética, que seria, pelo meu saber aqui, que eu não estou tão estudado assim, que a genética seria a raiz mais profunda que a gente encontra de certas doenças, né? Que mais antecipa as doenças. A gente tem uma coisa antes disso. Tipo isso, você sabe o que eu quis dizer com novas raízes. Imagine como que a gente poderia Ser mais desenvolver profundo na que isso, né? idade. Imagina. Isso ia ser interessante pra caramba, né? Pode continuar. Busca de respostas para as dúvidas da humanidade. Bom, isso é uma coisa que na minha opinião, na minha sincera opinião, eu acho que a gente nunca vai ter todas as respostas para todas as nossas dúvidas. Porque eu acho que, tipo, aí eu vou ser muito filosófica. Eu acho que a partir do momento que o ser humano ele busca, ele tem todas as respostas da humanidade, não faz mais sentido viver. Eu sei que é rio profundo isso, mas eu acho que a nossa existência aqui na Terra, ela tá em cima da busca de respostas. O tempo todo, em todas as vidas, na ciência, em todas as áreas da vida, em tudo. A gente vive em busca de respostas. E se a gente um dia ter todas as respostas, a gente para de viver. Não faz mais sentido a vida na Terra. Mas aí eu filosofei, tá? E a busca de resposta pelos mistérios da humanidade é basicamente a ciência, né? Resumindo, Exato. é o Exatamente. objetivo da ciência. Então aqui entra dentro disso aí, mas não que vai responder todas as perguntas também, né? Todas as Uhum. dúvidas. É Até muita. tem. Imagina o seguinte. Desculpa te cortar aqui. Mas, tipo. É, se a gente utilizar a metáfora que dentro da nossa vida, do nosso desenvolvimento como humanidade, tão pouco importa o destino. Mais importante é a viagem. E a nossa viagem é a busca por respostas. O destino, talvez a gente nunca chegue lá, né? Uhum. O Leandro respondeu aqui a sua pergunta.
Há pessoas que podem ouvir vozes, mas não ter sintomas tão fortes de distúrbios mentais. E as tais vozes de Deus historicamente são causas de distúrbios. Bom, se a pessoa verificar esses fatos por um viés científico, provavelmente ela vai falar: todas as pessoas que estão escutando vozes dentro dos livros históricos que temos são pessoas com distúrbios mentais, um exemplo. Mas se vier uma pessoa com viés religioso ou viés filosófico, as respostas com certeza serão diferentes umas das outras. Né? Então não tem exatamente como afirmar. Né? Por exemplo, a pessoa que vai ter a visão, o viés da religião, vai explicar de uma forma. A pessoa que tem o viés da filosofia vai ter outra de forma. A pessoa que vai verificar com o viés da psicologia ou psiquiatria vai verificar de outra forma. Então serão várias perguntas para a mesma situação. Mas tudo depende do ponto de vista do observador. E a bagagem que o observador vai carregar. Não sei se eu respondi a sua pergunta. É uma coisa que a gente não tem tem tantos dados para falar o que que era, o que não era um transtorno, né? Geralmente, simplesmente acontece isso, né? Passa pelos critérios, assim, de diagnóstico, né? Aí tem um diagnóstico. E o que acontece é que, se a gente olhar para esse lado, assim, do que a gente vê dentro do espiritismo de mediunidade, algumas coisas, elas são de mediunidade e ainda assim encaixam nos critérios. E a questão é, a gente ainda não estudou, não comprovou nada para poder dizer que não é, sabe? Que não é um transtorno ou não. Se é um transtorno ou não, né? Então, tipo, são coisas que não tem como ter afirmações fortes o suficiente, né? Sobre o que era e o que não era. Mas a gente pode criar hipóteses, né? E buscar entender o que ela, até onde a gente consegue chegar com essas nossas teorias, né? Uhum. Porque até hoje a gente também não tem tantas respostas dentro da nossa ciência sobre as causas. As causas exatas, né, desse, dessa situação, né, dessa condição. Uhum. Mas imagina Imagina se um se, dia a gente consegue, ia ser interessante. imagina se tipo, uma ciência diferente começa a trazer algumas informações e não trazer, mas começa a ter uma disposição para ir atrás dessas informações, atrás coisas que dão alguns dados para fortalecer a visão de que existe alguma coisa a mais. Existem raízes para algumas coisas que a gente costuma não. Que até agora a gente não tem explicações, né? Então, Uhum. isso é uma das coisas que a gente ficou tanto curioso de saber se a gente conseguiria responder através dessa ciência. Sim. E aí talvez e essa ciência com certeza não vai ter um nome de cunho religioso, que o espiritismo ele ganhou esse título religioso, né, aqui no Brasil. Talvez seja uma outra ciência, sei lá, um outro nome que tenha, talvez no futuro, não sabemos, né? São apenas suposições. Se a gente conseguir seguir o que o Sr. Kardec estava querendo propor, né? Mas aí precisa de mais uns doidos igual nós para tentar Uhum. é, puxar o carreto do lugar, tentar fazer ele se mover, né? Mas, mas eu gosto muito desse tema. Então a conclusão que a gente chega disso, porque esse estudo aqui a gente vai falar sobre a questão da ciência, que é a ciência e a possível, né, o possível desenvolvimento como ciência. Nós não sabemos como vai ser no futuro, mas assim, na minha humilde opinião, essa ciência não vai levar o nome de ciência espírita. Vai ter outro nome. O que você acha, Nodeira? Ah, ou é isso, ou as outras ciências vão começar a cruzar essa barreira, né? Das coisas não tão concretas assim. Mas Começar atrás de coisas mais fora da física, fora das coisas concretas, né? ciência extrafísica.
Sei. Não sei também, eu sou mas Não sabe. eu acho que não vai levar esse cunho. Mas se as outras ciências atravessarem a barreira, talvez a gente encontre um novo ramo de ciência. Pode ser, não sabemos. São apenas suposições, né? Mas eu gostaria de estar viva para ver isso acontecer. Será que eu vou estar viva? Também queria. Esperamos que sim. Bom, esse aqui é o nosso último slide. O próximo, só pra dar um mini spoiler, a gente vai falar sobre a questão das condutas, tá? Mais ou menos sobre comportamentos e condutas dentro de centros espíritas, tá? Só que a gente vai dar uma aprofundada nisso, né? Então, basicamente, só para falar o tema do próximo estudo. E a gente tá pensando em fazer novamente aqui no TikTok, tá? E depois disso, deixaremos gravados na rede vizinha, beleza? Para vocês acessarem, caso vocês quiserem assistir depois ou alguma coisa assim. Então, podemos encerrar, Nadeira? Podemos? Agora se faz as honras? Vamos lá. Tá bom. Então, gente, manda um ok quem tiver pronto, beleza? Que a gente vai fazer a oração junto. O pessoal falou que aqui no TikTok ficou perfeito. Beleza. Que bom. Ficam felizes. A pessoa já tá mandando ok. Então, bora. Vamos lá. Começar por uma simples, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Eu peço que nesse momento, após esse estudo que a gente tenha nosso período de reflexão dos conhecimentos novos e das novas articulações que cada um faz, porque a gente esteja sempre disposto a conhecer coisas novas, que também nesse momento a gente também siga para a nossa noite de sono de forma tranquila, sem conexões desnecessárias e também simplesmente sentindo a nossa própria energia e presença, ou o que nos faz bem. A partir desse momento, que a gente esteja em paz e tranquilo para nossa noite de sono, para o nosso descanso. E assim agradeço. Seja.